Pergunta é: esses são os pré-candidatos? Tem outros nomes? Como é que você vê? Porque começaram a sair, né, já alguns outros nomes, inclusive esse final de semana. Mas como é que você vê essa coisa eleitoral? Ou tá só em 2 nomes só? Como é que você vê o famoso... Eu, como leigo e curioso, pessoa física e não como analista político, eu acho que tá na mão desses 5 e na mão de 4. E na mão, na verdade, no máximo de 3 aí. Não sei se Dória pega atração. Eu acho a equipe econômica de Dória da apresentada até agora dos outros 4, né? Lula, Moro, Ciro Gomes e Dória, a melhor equipe econômica. Mas Dória em si eu não sei se pega atração. Eu juro por Deus que eu não sei até quando, se ele vai conseguir embalar, porque vão bater muito nele, fechou São Paulo. Mas viu doença, então tem modo de bater. Ciro Gomes, eu acho uma pessoa inteligente, mas com ideias muito loucas. Inteligente que eu digo, ele tem um começo, meio e fim quando você escuta um discurso dele. Mas com ideias, para mim, completamente ultrapassadas e nervoso demais. Você já viu o meu discurso, Cabral? Uma ideia dele. Cabral. Oi? Ô, Cabral, você quer debater comigo? Ô, Ciro, eu não sabia que você estava aqui, Ciro. Tudo bem? Tudo bom? O que você está falando mal de mim? Eu só quero saber o seguinte, Ciro. Provavelmente, quando se você vier assumir a presidência, o Lira continuar ainda como deputado. Ele deve ser renovado, que não vai dar tempo para você articular nada. Se por acaso o Lira passar uma medida que não te agrade, Ciro, o que você pretende fazer? Tá fora. O meu governo tá fora. Tem conversa. Mas então, termina aí, desculpa a brincadeira. Ciro Gomes ainda não aprovável e fica na mão de 3. É o famoso, ver se Moro pega atração ou não. Acho que eleitor de Moro e Bolsonaro se batem muito não de serem inimigos, mas ser o mesmo voto. Fica ali na meio A com B. Eu acho até mais do que Ciro e Lula, tá? Acho que Moro e Bolsonaro são muito... aqui, João e Maria muito próximo do que Ciro e Lula. Uhum. Então eu não sei se... E os dois vão bater pesado em Lula. Vão bater como nunca. Então eu não sei se isso vai fazer bem para Bolsonaro ou para Moro para um possível segundo turno. Então matéria para mim de equipe econômica é do Dória, mas eu acho que ele não pega atração, eu acho que ele não vai, sobra para os outros 4. Ciro é um eterno 9%, né? 9,7%. Será que mudou tanto o Brasil para Ciro conseguir ultrapassar Lula para ir para um possível segundo turno? Então eu acho que nessa foto na mão dos 3 e um pouco mais assim apostando na mão de 2, que é Bolsonaro e Lula. Mas isso numa visão de 30 de janeiro, né? Até lá ainda pode rolar muita água. O Gani, a pergunta é, até para a gente deixar registrado, depois a gente vai fazer essa live depois das eleições, né? E o Rafa também pode responder. Tá na hora de começar a comprar dólar, né? Vender real, agora, ou o Brasil ainda continua surfando por mais alguns meses a esse fluxo de gringo vindo aqui a qualquer preço pegar as nossas commodities baratas, né? É uma boa pergunta. Eu dividiria uma parte comprando o Brasil, apostando aí, porque tá barato, essa é a ideia, porque tá muito barato, só por isso, tá? Logicamente, fazendo um bom stock pickings com o mestre Saravalli, né? Mas eu teria também posições em dólar, porque para mim, acho que abriu uma janela de oportunidade lá fora, porque você tem uma combinação que o dólar tá, entre aspas, relativamente barato, né, perto do que estava, e as empresas de tecnologia ficaram muito descontadas, né? Então, acho que é uma boa oportunidade aí em algumas empresas, tá, para fazer esse hedge. Mas não colocaria nem tudo lá em dólar, nem tudo aqui em real. Balancearia 50-50. O Rafa, vale para você também essa pergunta. Tá na hora de começar as proteções ou o Brasil ainda continua surfando por mais alguns meses aí? É o que eu estou fazendo na física, tá? Não, essa pergunta de dólar é bastante interessante, né? Porque quando a gente vê essa dinâmica de juros do Brasil, ante os juros dos Estados Unidos, que ainda não começou a subir, mas enfim, nominalmente falando, ainda vai deixar esse diferencial relevante a ponto de respaldar o carry trade, né? A gente deveria ver aí o real reagindo positivamente.
Mas quando a gente tenta fazer algum tipo de correlação, entender essa dinâmica de diferencial de juros, de diferencial de inflação, perdão, que houve nos últimos 24 meses ante Estados Unidos e Brasil, a gente entende que os R$ 5 nominais de 2020 não representariam os mesmos R$ 5 nominais agora em 2022. Então fica um pouco difícil traçar essas logísticas e essa previsão de câmbio está aqui para quebrar qualquer tipo de analista, né? De dizer se esse seria teoricamente o melhor timing ou não para estar voltando a se expor em moeda dolarizada. Só que, o Gani eu acho que deu a melhor resposta do mundo, né? Com parcimônia, nunca vai ser um mau investimento você estar dolarizando parte do teu portfólio. Muito bom. Cabral, se quiser responder também, mas antes eu queria lembrá-los, pessoal, que acho que a gente tem 2 pessoas aqui no Brasil, o Gani e o Cabral, não sei se vocês conhecem, que empregam muito bem a mesócrase. São 2 pessoas, um chama-se Temer e outro chama-se Rafael Freitas, né? Abusando dos pronomes aqui. O Rafael é de Recife, não é, o Rafael? O pessoal lá fala muito bem português. Aula de pronomes. Por falar em Recife, o filho do Eduardo morreu inconsentido. Ele não conseguiu ir para a sombra do pai, porque ele ficou famoso, deputado, isso aqui, nunca mais ouvi falar dele. É uma pergunta, Rafael, uma dúvida. Como é que tá? O filho do que caiu de avião, não era Eduardo? Isso. Cara, eu sou um pouco à parte aí da situação política de Pernambuco como um todo, mas assim, ele se travestiu muito da imagem do pai, né? Para acabar, enfim, sendo eleito lá. Mas, assim, eu vou me abster de fazer algum comentário um pouco mais complexo, porque eu realmente não sei como é que tá a situação lá. É só curiosidade, porque o pai famoso, ele foi eleito e eu nunca mais ouvi falar dele, assim, na rotina da imprensa, não escutei mais o nome dele, pelo menos por aqui, pode ser que ele por lá bombe, mas no eixo São Paulo, Rio aqui, nunca mais vi nenhum jornal. O Cabral, voltando para a pergunta aqui, ele até abandonou. Você foi falar, falou de Recife, maluco, tá falando aí, o cara que quer chamar o cara pro galo da madrugada, não sei o que, dessas porra, meu irmão. Foram buscar de peixeira. O Cabral, se você tivesse na tesouraria agora do Banco BTG, estaria comprando real, comprando dólar, o que estaria fazendo agora nesse momento? Opções, né, Cabral? Moeda? É moeda que é o risco na veia. Porra, a moeda eu faria uma trava de alta com call e uma trava de baixa com put. Se o mercado descacetar, eu estou protegido de um lado, descacetar para o outro, eu estou protegido do outro. Só passa até quando? Farei isso para novembro. Para novembro já. Para novembro. Farei isso para novembro para tentar ver o que acontece e ficaria calibrando no meio do caminho. Podia montar e desmontar a operação no meio do caminho. Cabral, por liquidez, as opções, quais são as mais... Não, é a mesma droga. É igualzinho. Opção de dólar, vencimento hoje, grande liquidez é março, que fevereiro vence terça, né? Então já acabou, é tudo muito curto prazo, né? É tudo muito curto prazo, infelizmente. Infelizmente. Aí ele vai ter que cotar o lá fora ou contar o grande market maker via corretora para não chamar atenção. Então. Um outro grande market, cotar o Citi, cotar o Itaú, ou cotar algum gringo lá fora e fazer essa opção lá fora. Entendi. Só para a gente terminar aqui em termos de eleições, né? Se vocês conseguirem fazer um resumo, enquanto isso eu vou tentando conectar o Rafa aqui, fazer um resumo do que vocês acham que é cenário para as eleições e os principais ativos, né? Eu lembro aqui que como vocês são independentes e como são acadêmicos também, né? A gente valoriza as opiniões. Então não precisa se preocupar com o chefe aqui, se o chefe vai gostar ou não, se vai ganhar uma promoção, né? Ou o chefe tá no Rio, na praia, maluco. Então, manda bala. Cenários de eleição e os principais ativos, né? Bolsa, que o pessoal falando aqui, a Bolsa vai para 93 mil pontos, 95, a princípio tá dando um baile, né? Real também tá dando um baile. Mas como é que vocês veem os principais ativos? Até onde, inclusive,
eu acho que o Valor compilou as projeções dos economistas para câmbio, que eu lembro, tem uma boa parte ali do mercado que aposta num câmbio a 6,40 no final desse ano, né? Não é... É chute. Pera aí, eu vou descobrir quanto é o câmbio no final do ano. Pera aí. Pega. Chega aí. Mas quem que tem aí? Quem que tem a bola de cristal? Vamos lá, me diz o número de 1 a 9. Não, muito alto, vai. Nem tão alto. Vai, de 4 a 7. Me diz o número. 4 a 7. 6. Me diz um número assim, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sempre múltiplo de 10, um qualquer. 6,50, acabamos de prever dólar 31 de dezembro. Acabei de fazer a previsão aqui. Meta Selic, me diz o número entre 8 e 12. 12. Você me diz o número 0,50. Não, 0 ou 50, não pode ser 30. Então, 12% a meta Selic no final do ano. Acabamos de fazer uma econometria aqui. 6,50 o câmbio. Não, 6,40 o câmbio, não foi? Acho que foi 6,40. Não, foi 6 e quanto quando você falou? Não lembro agora. Tem que voltar a gravação. 6,50 e 12% a meta Selic. Esse ano é ano de vol, maluco. Não vai ter Copa no meio do ano. Vai ser uma confusão do caceta. Opa, vou tomar esporro. Então vai ser ano de vol. Prever qualquer coisa é muito complicado. Só preste atenção no mercado do dia a dia. Se a empresa for boa, ela não vai deixar de ser boa porque vai ter volatilidade. Enjoei não é boa, então enjoei não vai ser boa ou ruim, independente de volatilidade. Itaúsa não vai deixar de ser ruim por causa de volatilidade. Então, só se prepare para emoção. O Gani Rafael, então sendo mais direto ao ponto, vai. Se você tivesse hoje Petro, Eletrobras, qualquer estatal na carteira, você venderia as suas posições hoje? Polêmica no ar. Eu venderia. Eu acho que o Rafa falou que dá para vender. Eu gosto da tese de petróleo, hein? Mas hoje, via BDR, eu consigo comprar uma empresa de petróleo, tá comprada em petróleo sem o intervencionismo, o risco do intervencionismo estatal. Nesse ano de eleição, eu venderia. Pena que a maior empresa de petróleo do mundo não tem ação em bolsa, né? Só tem ação em bolsa na Arábia. Eu descobri isso tem um mês. Ela é a segunda empresa mais capitalizada do planeta, só perde para a Apple, e ela só negocia na Bolsa da Arábia, ela não tem ADR, que é a Petrobras árabe. 5, né? Eu acho, 5, coisa assim. Meu áudio tá ok para vocês? Vocês conseguem me escutar? Sim. Oh, perdão. Sim. O celular descarregou, desculpa, pouco. É só falar assim, Rafa, se tivesse assim, vamos supor que você tá lá na gestão de um grande fundo, né? E o cara fala assim, porque o cara vai bater o Ibov, tem que bater o Ibov. E você tem que falar para o gestor assim, o cara tem, sei lá, 10 bilhões de reais, ele tem que ter uma posição em Petro. Você ficaria under em Petro ou venderia sua posição em Petro pensando em superar o Ibovespa, né? Nesse ano, nesse momento. Ou estatais, outras estatais. Diminuiria Petro e compararia a trava de alto que nem um cavalo de Petrobras. Se perder, perdeu o prêmio. Pronto. O Cabral deu uma belíssima ideia, né? Eu acho que existem maneiras um pouco menos custosas, caso dê tudo errado, de você continuar exposto a Petrobras, né? Então, tentando ver esse âmbito um pouco mais geral aí de, enfim, estatais como um todo, eu acho que, enfim, nesse nível de bolsa, você acaba vendo estatais baratas, né? Como o Banco do Brasil, e Petrobras, inegavelmente barata, mas já esticada, num teórico movimento um pouco mais técnico. Então, indo direto ao ponto, eu venderia. Eu preferia não me expor a esse tipo de carrego, e caso decidisse isso, fazer via derivativos parecia uma belíssima opção.